Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para orar junto com você. Esse é o momento de nós acalmarmos o coração para recebermos a palavra que será colocada dentro do nosso coração. Amém? Irmãos, todos os dias eu estou aqui não falando de religião, não falando de igreja, de pastores, não. Eu quero falar apenas da Bíblia, essa palavra sagrada que mudou a minha vida. Você que ainda não conhece o meu testemunho, eu vou deixar aqui no final desse vídeo para você saber mais. Irmãos, eu tive um passado muito torto, uma adolescência rebelde, uma vida de escravidão. Essa é a palavra. Eu era escravo do pecado. Mas Jesus me libertou e o próprio Jesus disse que a verdade nos libertará. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém? Então eu vou te mostrar aqui hoje como você pode ser liberto de todo o pecado, como você pode ter as suas orações respondidas. Esse vai ser o foco da mensagem de hoje e no final nós vamos orar. Irmãos, eu tenho visto maravilhas do que Deus tem feito, eu fico lendo aqui os comentários e eu fico maravilhado com o agir do Espírito Santo. Tudo porque vocês têm aberto o coração para Jesus. Sem religião, sem preconceito, vocês que têm recebido bênçãos, vocês que têm sido transformados, saibam que isso só aconteceu porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado e Jesus venceu o diabo. Amém? Quando a gente percebe que as pessoas ficam criticando Jesus e a gente começa a se questionar por que será que eles não criticam as outras religiões? Irmãos, essa na verdade é a prova de que Jesus está vivo, porque se Jesus estivesse morto, ninguém iria criticá-lo, todo mundo ia deixar ele em paz, mas Jesus está vivo, está operando e o diabo não gosta nem um pouco disso, mas ele foi derrotado na cruz do Calvário e eu vou te mostrar aqui hoje o segredo para você ter suas orações respondidas. Irmãos, não podemos esquecer desse detalhe que eu vou trazer para você. Muitas vezes você tem orado já comigo, mas você está esquecendo desse pequeno detalhe e vai fazer toda a diferença. Amém? Antes de começar, eu só peço para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho, clique aqui no botão inscrever-se e ative também o sininho da notificação para você receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá certo? Então eu vou esperar você um pouquinho, lembrando que todo dia eu tenho feito a oração da manhã, o vídeo da tarde que sai 2h30 da tarde, eu quero muito que você acompanhe esses vídeos, tem sido uma bênção, e também a oração da noite às 6 horas da noite. E eu também, é claro, tenho colocado a oração para dormir e as pessoas até comentam, pastor, o senhor não repara não, mas eu estou ouvindo a oração para dormir e eu estou dormindo, pastor. Eu não consigo ouvir a mensagem inteira. E aí eu falo, meu irmão, o único momento que eu fico feliz de ouvir isso, que você dormiu numa pregação minha, foi nesse vídeo aí da oração para dormir. Então saiba que eu vou ficar muito feliz se eu conseguir te ajudar a ter uma noite tranquila de sono, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, eu estou falando aqui sobre a oração ultimamente. E um detalhe que eu tenho percebido é que muitas vezes a gente não tem pedido perdão a Deus nas nossas orações. Sabe aquele momento que você pensa assim, mas eu acho que a minha vida está redondinha, eu não tenho que pedir perdão por nada, eu estou muito santo, eu estou bem, graças a Deus. Isso é uma bênção, irmãos. Mas muitas vezes, irmãos, a gente comete pecados sem saber. E eu vou te mostrar aqui alguns pecados que a gente pode estar cometendo sem saber, e daí a importância de pedirmos sempre perdão nas nossas orações. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, o que ele falou? Olha, vocês vão pedir, Pai Nosso, perdoa-nos pelos nossos pecados, assim como temos perdoado todos aqueles que nos devem. Irmãos, nós precisamos pedir perdão a Deus, isso é fundamental, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e o Criador. É por isso que muitas vezes as pessoas não têm um encontro com Deus, porque não estão dispostas, primeiro, a se arrepender dos seus pecados, abrir mão daquilo que para elas é importante, sabe? Abrir mão de coisas que vão afastá-las de Deus, mas elas não estão dispostas. Mas quando você pede perdão a Deus e você está disposto a abandonar o pecado, a Bíblia diz que então as misericórdias de Deus te alcançam. Amém? E sem você confessar o seu pecado, você não prospera. É o que está escrito na palavra de Deus. E eu quero ler aqui para você um versículo, está lá em 1 João capítulo 1, o versículo 8 e o 9. Olha o que diz. Se afirmarmos que não temos pecados,
enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, irmãos, o que está escrito aqui é o seguinte: nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus. Você não precisa confessar para o próximo. É claro que se você sentir o desejo, você pode se abrir com seu amigo, com seu pastor, com o líder espiritual, um homem aconselhando com um homem, sempre, viu, irmãos? Um homem abrindo seu coração para um homem e uma mulher para uma mulher. Eu já vi muitos casos aí de uma mulher que vai pedir ajuda para o homem ou vice-versa e eles acabaram caindo em tentação. Então tome muito cuidado, porque o inimigo é astuto, certo? Então você vai abrir o seu coração para alguém de confiança do mesmo sexo e o que vai acontecer? A Bíblia diz que nós seremos curados, porque nesse momento que você abre o seu coração, você está colocando para fora, é o momento em que você está tirando algo que estava escondido, oculto, você está trazendo para a luz. E a melhor forma de você vencer as trevas é trazê-las para a luz, tá certo? E aí Jesus te perdoa, te purifica, como está escrito nesse versículo. E sabe por que Ele purifica o seu coração? Porque, tente imaginar comigo uma coisa. Imagine que você coloca uma roupa branquinha, totalmente branca, clarinha. É claro que você vai perceber mais sujeira nela, não é verdade? Quanto mais branca for uma roupa, mais você percebe os detalhes da sujeira. E assim também é a nossa caminhada com Deus. Quando você se aproxima muito de Deus, quanto mais próximo de Deus, mais você se torna consciente do seu pecado, do pecado que está em você, entendeu? É por isso que a gente se sente tão sujo muitas vezes, através de uma coisa pequena. Antes aquilo não era nada, mas agora se torna algo relevante, algo que você sabe que entristeceu o coração de Deus. Da mesma forma, o contrário acontece. Você está afastado de Deus, você começa a fazer coisas que você não percebe. Irmãos, nunca se esqueça disso que eu vou falar aqui. O pecado nos anestesia. O propósito do pecado é nos anestesiar. Eu vou te dar um exemplo. Um rapaz, ele começa a cobiçar as mulheres. E aí de repente ele acha aquilo normal. E aí de repente ele percebe que pecou contra Deus e ele se sente a pior pessoa do mundo. E ele começa a orar: Senhor, me perdoe, porque eu olhei para aquela irmãzinha, eu olhei para aquela moça com intenção impura. E aí o tempo passa e ele acaba caindo naquele erro de novo. Só que daquela vez ele começa a entender: mas eu estava num momento de carência, aconteceu, eu pisei na bola. Mesmo assim ele pede perdão. Irmãos, na terceira vez ele já nem sente mais aquele arrependimento, porque o pecado vai anestesiando, entendeu? Então devemos tomar muito cuidado com esse efeito anestésico que o pecado gera. Aí depois, irmãos, a pessoa muitas vezes já não sente mais nada, por fim já está deitando com aquela pessoa, por fim já está traindo aquela pessoa e por aí vai, irmãos. Então precisamos tomar muito cuidado, entendeu? E aqui está dizendo que Jesus vai nos purificar. Ou seja, Ele vai tornar as nossas vestes brancas, e brancas como a neve, como se a gente nunca tivesse pecado. Esse é o poder restaurador do sangue de Jesus, porque Jesus é perfeito e Ele agora está intercedendo por você, entendeu? É como se Deus olhasse para você e Ele não visse os seus pecados mais. Se você já entregou sua vida para Jesus, agora Jesus aparece na frente e Deus vê o sacrifício perfeito pela sua vida. Amém? Jesus é o seu advogado fiel. Glória a Deus. Então, irmãos, como eu disse, se você quiser ter as suas orações respondidas, você precisa confessar os seus pecados. Olha o que Davi disse no Salmo 66, o versículo 18 e 19. Olha o que ele disse: se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Entendeu? Então não adianta você ficar orando se você não confessar o seu pecado, se você não pedir perdão, chegar com humildade na presença de Deus. Amém? Irmãos, por mais que a gente tenha andado na obediência, sempre há algo que nós devemos pedir perdão e nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. O segundo detalhe é que muitas vezes você peca sem ter a consciência disso, entendeu? Você nem sabia que aquilo era pecado. E eu quero ler para você também a oração de Davi no Salmo 139, o versículo 23 e o 24. Olha o que Davi orou para Deus. Ele disse assim:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau, uma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Irmãos, olha a preocupação de Davi. Senhor, sonda o meu coração, vê se eu estou fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa que eu estou fazendo que está te desagradando? Tira isso da minha vida e me guia pelo caminho eterno. Irmãos, muitas vezes nós não temos consciência do quanto nós desagradamos a Deus com o nosso pecado. Então nós devemos fazer essa oração para o resto da nossa vida. Guarde isso, Salmo 139, o versículo 23 e o 24. Peça para o Senhor sondar o teu coração. Amém? Irmãos, outro detalhe é que quando nós fazemos uma coisa, presta atenção nisso aqui, muito importante. Sempre quando você faz algo que você não tem certeza se Deus vai aprovar, se Deus vai te abençoar, então pode ser um pecado também. Eu quero ler para você, presta muita atenção. Romanos capítulo 14, o versículo 23. Olha o que está escrito. Tudo que não provém da fé é pecado. Na outra versão da Bíblia está escrito assim, ó. Se você faz qualquer coisa sem convicção, você está pecando. Irmãos, muitas vezes a gente faz uma coisa que a gente está na dúvida, né? O coração está pesado, não sabe se deve fazer ou não. Irmão, se a gente fizer isso, a gente acaba pecando. Eu falo isso porque eu já errei muitas vezes nessa questão, sabe? Muitas vezes eu orei sem fé e eu fiz algo sem fé, sem ter aquela convicção. E aquilo certamente desagradou a Deus. Então, nós vamos pedir perdão daqui a pouco, tá certo? Você vai ter essa oportunidade. Então, se você tem feito algo que você está na dúvida se Deus se agrada disso ou não, peça conselhos para alguém, procure ver na Bíblia se Deus, se Ele realmente desaprova aquilo, ou então só o fato do seu coração estar pesado, sabe aquela falta de paz? Isso já é um sinal claro, irmãos, que às vezes a gente não está fazendo o que é certo. É hora da gente pedir perdão, tá bom? Sabe aquela coisa que você tem vergonha de contar para alguém, tem medo da acusação, do que as pessoas vão achar? Talvez você já está pecando. Irmãos, o último detalhe aqui, nós já vamos orar. Muitas vezes também a gente peca por omissão. A gente sabe que pode fazer aquilo e acaba não fazendo. E eu quero ler para você mais uma passagem, o último versículo. Tiago, capítulo 4, o versículo 17. Diz assim: lembre-se de que é pecado saber o que você deve fazer e não fazê-lo. Então, muitas vezes, irmãos, a gente peca simplesmente por não fazer aquilo que Deus já falou para a gente fazer. Sabe, muitas vezes Deus já está tocando o seu coração, Deus está queimando o seu coração, você não faz, você não obedece. Isso é pecado. Então, irmãos, se Deus falou com vocês, olha, eu creio que Deus já tocou aqui muitos de vocês. Escreva aqui nos comentários, Deus tocou o meu coração hoje, Deus falou comigo, amém? E eu quero também te pedir uma coisa, nós vamos orar agora. No final da oração, não se esqueça de compartilhar. Tem muitas pessoas precisando ouvir essa mensagem aqui. Sabe, as pessoas hoje em dia, elas acham que não precisam se arrepender. E aí, muitas vezes, elas não entendem, porque Deus não atende a oração delas. Porque o pecado está causando uma barreira, uma divisão entre nós e Deus. Irmãos, Deus é santo, Deus é perfeito e nós precisamos das misericórdias dele, tá bom? Então, feche os seus olhos, eu vou ungir as minhas mãos com óleo aqui agora e eu quero muito que você abra o seu coração, não fique somente dependendo da minha oração, mas você pode falar com o Senhor agora, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença neste momento e eu quero Te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Oh, meu Pai, a Tua palavra é preciosa, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E hoje a Tua palavra, meu Pai, falou fortemente conosco. Ó Senhor, como nós precisamos do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. E neste momento nós Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas culpas, por todas as vezes que nós entristecemos o Teu coração. Ó Senhor, quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Ou então, meu Pai, nós tomamos decisões sem Te consultar, não temos certeza realmente se o Senhor está de acordo. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos falhos, somos pecadores, mas ao mesmo tempo nós somos tão amados por Ti. E eu creio que hoje o Senhor está liberando o perdão para nós. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores,
perdoa as nossas falhas, as nossas ofensas. Jesus, o Senhor derramou o teu sangue lá na cruz para que nós pudéssemos alcançar a misericórdia e a graça. Nós somos salvos não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado por esta esperança que nós temos de um dia estarmos contigo de uma vez por todas. Através do sangue de Jesus, nós somos perdoados e purificados. Pai, neste momento eu oro por essas pessoas que ainda estão machucadas. O pecado destrói, o pecado machuca, e muitas pessoas agora se sentem sujas, sem perdão, não merecedoras. Pai, mas isso tudo é mentira do diabo. O diabo é o nosso acusador. E nesse momento, meu Pai, eu te peço, perdoa cada uma de nossas dívidas, cada um de nossos pecados. Guarda-nos, ó Deus, com os teus anjos. Não deixe o inimigo acusar a nossa mente de que nós não temos solução, não temos o perdão e a salvação. Ó Senhor Jesus, eu te agradeço pela fé. Eu creio que neste momento o teu sangue está nos purificando, está nos perdoando de todo mal, de toda maldade do pecado, toda sujeira. Jesus, obrigado. Nós não podemos te pagar com as nossas obras, só podemos te entregar o nosso coração. Senhor, eu estendo as minhas mãos para cada uma dessas pessoas e eu te peço, cura as feridas emocionais, cura também as doenças do corpo. O Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades e nesse momento essa pessoa está colocando a mão sobre aonde está doendo, aonde está alojada essa doença. E neste momento eu creio, meu Pai, na unção do Espírito Santo que despedaça todo jugo. Eu repreendo toda enfermidade, todo demônio que estava alojado nesse corpo. Eu repreendo em nome de Jesus. Ó, meu Pai maravilhoso, Senhor, cobre-nos com teu sangue, que nos protege, que nos guarda. Livra-nos, Senhor, de toda retaliação. Está cancelado no mundo espiritual toda obra contrária contra nós, toda obra do inimigo contra a nossa família, contra a nossa vida. Caia por terra toda artimanha do inimigo contra nós e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. A nossa casa está consagrada a ti, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós consagramos a nossa vida aqui agora e da nossa família. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.